Olá! Hoje estaremos ministrando sobre um tema comum, já ministrado outras vezes, mas que sempre é bom relembrar. Falarei sobre confiança. O tema é Vou confiar. Confiar é uma escolha, não é uma escolha fácil, especialmente quando estamos vivendo numa geração em que os vínculos estabelecidos são pobres, frágeis, superficiais, em que por qualquer coisa, vínculos de amizade se rompem. Relação de confiança entre patrão e empregado se estraga. Até mesmo vínculos mais fortes, como no matrimônio, pais e filhos, têm ruído, têm demonstrado serem vínculos frágeis, pobres, fracos, débeis. E diante dessa realidade que estamos vivendo, falar de confiança é falar de um tema meio que incomum, apesar de na fala, no discurso, isso não ser muito incomum, pelo contrário, as pessoas falam de confiança o tempo todo, mas na prática, confiar se tornou um grande desafio. Lemos agora há pouco, no livro de Salmos, no capítulo 118, verso 8, que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Significa dizer que o próprio Deus reconhece que as nossas relações humanas são frágeis, e elas podem sim, em algum momento, ruírem e a confiança então ser quebrada. No entanto, na nossa relação com Deus, no nosso vínculo com o Senhor, o convite é para entrega, é para rendição. É óbvio que quando você se torna íntimo de alguém, você também se torna vulnerável. Você fica na mão daquela pessoa ou nas mãos daquela pessoa. E literalmente é isso que Deus espera, que eu e você estejamos nas mãos dele, que possamos fazer uma entrega, que possamos escolher sermos vulneráveis. Essa é a ideia da confiança. Quando você confia, você se entrega, você se joga, você se lança. Há um texto da Palavra de Deus, também registrado no livro de Salmos, só que no capítulo 31, versos 14 e 19, que diz assim: Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, o qual operastes para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Esse texto ele é simples, mas ele traz aqui uma riqueza muito grande sobre o tema confiança. O salmista Davi, em algum momento, ele revela isso, na verdade, em vários momentos ele revela isso, que ele aprendeu na caminhada com Deus a confiar em Deus. Por exemplo, no Salmo 40, ele termina dizendo que ele descobriu que ele era pobre e necessitado, mas que o Senhor cuidava dele. No início desse mesmo Salmo 40, ele fala que ele decidiu esperar com paciência pelo Senhor, na certeza de que Deus o ouviria. A Bíblia diz que Deus se inclina para ele, ouve o seu clamor e a resposta que ele tanto precisava é alcançada. Vamos perceber ao longo da história de Davi que a relação dele para com Deus era uma relação de extrema confiança. Aqui nesse salmo, o salmista também declara claramente, olha só que coisa interessante, Tu és o meu Deus. Quando ele declara, Tu és o meu Deus, então isso dá um contexto para a confiança, dizendo, mas eu confiei em Ti, Senhor, e Tu és o meu Deus. Ele chama Deus de Senhor e atribui essa relação dele com o Senhor uma relação de intimidade. Meu Deus, fala de aproximação, fala de intimidade. Então ele decide confiar, não no estranho, não, mas em alguém que ele confiava por conhecer e conhecer intimamente. Vivemos um tempo em que as pessoas elas se afastam facilmente umas das outras. Falei isso agora há pouco, os vínculos são frágeis. Podemos ter algumas exceções, como relações familiares mais saudáveis, mas no geral nós nos afastamos facilmente. No entanto, o texto nos convida a uma aproximação do Senhor, a um processo de intimidade. A confiança ela é gerada na caminhada. A gente não compra confiança no supermercado. A gente simplesmente não escolhe da noite para o dia confiar cegamente. Confiança é uma escolha, mas também é um processo. A gente constrói confiança. Significa dizer que quanto mais andamos com Deus, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais chance nós teremos de confiar em Deus, porque Ele não falha. É um Deus fiel. É um Deus que age dioturnamente sobre a nossa vida e age com bondade, com misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor ela não tem fim, que a sua fidelidade ela se estende de geração a geração, que as misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã. Que coisa tremenda, saber que Deus age e age por esse caminho da misericórdia.
E é preciso então que do outro lado, ou seja, na minha reação, na sua reação para com esse Deus, possamos agir pautados na confiança. O texto vai dizer ainda que guardastes para os que o temem. O que significa dizer que a bondade de Deus, ela está reservada para aqueles que o temem. Não quer dizer que Deus ele é seletivo no sentido discriminatório, em que ele decide ser bom para alguns e não bom para outros. Não é isso. É muito pelo contrário. Na verdade, Deus é bom o tempo todo, mas ele manifesta a sua bondade numa relação de fé, quando do outro lado há alguém que revela no seu coração e mente uma profunda confiança para com ele. E a confiança é medida pela entrega. Não sei se você já lembra de algumas cenas assim, eu me recordo de algumas, quando meus meninos eram bem pequenos, hoje já são rapazes, em que eu estava, por exemplo, numa piscina e eles queriam pular. O fato de eu estar ali fazia com que um ou outro se lançasse, às vezes em um lugar bem alto, confiando de que eu os agarraria e, portanto, eles não iriam se afogar. Vários momentos já pude presenciar na relação entre pais e filhos exatamente essa cena, principalmente quando as crianças são bem pequeninas, em que o amor é genuíno, em que eles conseguem, então, numa relação de amor para com seus pais, exercer uma profunda confiança. Deus quer que eu e você nos lancemos no seu colo. Ele quer que eu e você possamos confiar, e Deus é confiável, porque Ele não falha. Até quando nós interpretamos que ali está uma falha divina, é apenas uma interpretação nossa. As Escrituras Sagradas dizem com muita firmeza de que Deus não falha. O texto prossegue e diz, o qual operastes para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Ou seja, não é uma confiança velada, não deve ser uma confiança restrita ao secreto do seu quarto, em que você e Deus chegam a essa conclusão, aliás, você chega a essa conclusão diante de Deus, olha, o Senhor sabe que eu confio em ti. Ele diz, na presença dos filhos dos homens. Ou seja, essa confiança, ela tem que ser manifesta. Ela precisa ser revelada, não oculta, mas precisa ser declarada. Não podemos ter a vergonha de declarar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Não há constrangimento algum nisto. Muitos se constrangem, mas infelizmente se constrangem por não conhecer o privilégio, ou não entender o privilégio que é manifestar confiança em Deus. Precisamos confiar em Deus. De repente você chega para um médico e o médico te dá um diagnóstico que é próprio do médico, ele precisa fazer isto e ser um bom profissional e dizer, olha, você está com uma doença grave, o seu caso é sério, você pode correr risco de vida. Supomos que haja uma situação dessa. Você pode até acatar aquela palavra, mas no seu coração e na sua face dizer, mas eu confio no Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Não sabemos muito sobre os mistérios da vontade de Deus, mas sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos aprender a caminhar nesse caminho de confiança na presença dos filhos dos homens. É muito bom quando um amor é declarado, quando uma amizade é declarada. É bom também essa amizade no secreto, em que você e a pessoa amiga sabem mutuamente que ali tem uma relação de profunda amizade, mas essa amizade secreta precisa ser revelada. Significa dizer que a minha relação com Deus, por mais que ela tenha a sua base na relação secreta, ou seja, quando eu tranco a minha porta lá no meu quarto, dobro meus joelhos, começo a orar, a falar com Deus, quando estou sozinho dirigindo meu carro e em oração converso com Deus, isso revela amizade e intimidade. Mas eu preciso também escancarar, para que todos saibam que eu sirvo a um Deus, que eu amo a um Deus e que eu confio nesse Deus e que a minha esperança está nele. Estamos iniciando um ano que eu chamaria a atenção, como sempre falo no início dos anos, de que um ano a mais é um ano de oportunidades. Deus está nos dando a oportunidade de confiar plenamente nele. Dizia agora há pouco que a confiança está diretamente relacionada à entrega. Se você confia, você entrega, você se rende, você se coloca numa condição vulnerável, deixando para que o outro, então, possa, inclusive em alguns momentos, decidir a sua vida. É isso que acontece nas relações entre pais e filhos, quando há uma relação saudável. Olhando para esse texto sagrado, o salmista deixa bem claro para nós de que nós temos um Deus e que podemos confiar.
um Deus que é bondoso no seu caráter e que Ele revela essa bondade para aqueles que nele confiam. Deus te convida a um caminho de confiança. Eu não sei o que você vai enfrentar nesse ano que está se iniciando. Eu não sei quais serão os desafios mais terríveis, quais serão os prazeres e os desprazeres, sorrisos e lágrimas. Eu não posso mensurar. A vida, ela está proposta para nós, temos que caminhar, mas ela se revela na caminhada. Mas seja qual for a realidade, olhe para o céu. Existe um Deus que age ainda nesse tempo e age sobre a sua vida, sobre a minha vida. Vou confiar. Essa é uma escolha. Tenho feito essa escolha e te convido a fazê-la também. Confie no Senhor, descanse no Senhor, espere no Senhor, tenha fé, tenha esperança, porque dias melhores virão. Deus te abençoe em nome de Jesus.